de dezembro de 2017. Sorteio da Champions League coloca frente a frente Real Madrid versus Paris Saint-Germain nas oitavas de final da Liga. Daqui a pouco no Gazeta Esportiva, entrevista com mais um candidato à presidência do Corinthians. Santos já definiu o novo presidente. José Carlos Pérez desbanca Modesto Roma Júnior e vira o novo mandatário do Peixe. E ainda, as novidades do mercado da bola no Vira-Casaca, os gols pela Europa e uma história de superação de uma dupla do SESI que vai brilhar na próxima São Silvestre. O Gazeta Esportiva começa agora! Olá, boa noite. Mais uma semana e o Gazeta Esportiva chega trazendo que a UEFA realizou nesta segunda em Lyon, na Suíça, o sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões. Os jogos de ida serão disputados nos dias 13, 14, 20 e 21 de fevereiro. As partidas de volta estão marcadas para o mês de março. E logo de cara, um duelo entre Cristiano Ronaldo e Neymar promete agitar a mais badalada competição de clubes do mundo. Veja os confrontos. A Juventus da Itália enfrenta o Tottenham da Inglaterra. O Basel da Suíça pega o Manchester City da Inglaterra. O Porto de Portugal mede forças com o Liverpool da Inglaterra. O Sevilha da Espanha joga contra o Manchester United, também da Inglaterra. O Real Madrid da Espanha tem pela frente o Paris Saint-Germain da França. Já o Shakhtar Donetsk da Ucrânia encara a Roma da Itália. O Chelsea da Inglaterra duela com o Barcelona da Espanha, enquanto o Bayern de Munique enfrenta o Beşiktaş da Turquia. Um dos confrontos mais exaltados dessa fase de oitavas de final é o jogo entre Chelsea e Barcelona. Para o diretor de Relações Institucionais do Barça, Guillermo Amor, a partida será bastante equilibrada. Eu poderia dizer que a chance de classificação é de 50-50, ou 49-51. Mas eu acho que ambos têm bons times, vencedores, e ainda estão entre os favoritos do torneio. É um grande duelo de oitavas de final, e vai ser um jogaço. O outro confronto que promete fazer a Europa tremer é a partida entre Real Madrid e PSG. Para avançar em uma competição como essa, você tem que enfrentar as grandes equipes. Vamos pegar o Real Madrid e vamos nos preparar para fazer 2 grandes jogos e celebrar a classificação com nossos torcedores, disse o brasileiro Maxwell, diretor do PSG. Do lado madrilenho, a linha de raciocínio é a mesma. Segundo Emílio Butraguenho, diretor do Real, o Paris Saint-Germain é um adversário em ascensão no velho continente. Eles têm grande qualidade. Teremos que dar o melhor de nós. Mas estamos otimistas, pois já mostramos nosso potencial antes. Sabemos das dificuldades, mas daremos o melhor que temos, afirmou o ex-centroavante da Espanha. Para volver aquí al sorteo de cuartos. Sabemos las dificultades, pero haremos todo o possível. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. Claro que numa fase de mata-mata de uma Liga dos Campeões da Europa não tem jogo fraco, não tem jogo meia-boca. Todos são grandes jogos, mas alguns jogos são mais jogos do que outros. Por exemplo, Chelsea e Barcelona, um clássico, sem dúvida alguma, com o favoritismo do Barcelona. Eu vou além dos 51-49 colocado pelo dirigente do Barcelona, um jogo que chama muita atenção. O Chelsea nem faz uma temporada assim, né? O ano passado já não foi tão bem. Então, o Barcelona eu atribuo um certo favoritismo. E Real Madrid e Paris Saint-Germain poderia ser a final da Liga dos Campeões da Europa. Sem dúvida alguma, por tudo que essas duas equipes propõem. O Real Madrid não foi tão bem na fase de grupos, tanto que se classificou em segundo lugar, por isso que vai pegar o Paris Saint-Germain agora. É verdade também que o Paris Saint-Germain parou no Lyon, anos atrás, várias vezes consecutivas. Mas não sei não, Flávio. Esse duelo Cristiano Ronaldo e Neymar, eu acho que o Real Madrid tem mais pegada. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Celso, Michele, amigos do Gazeta Esportiva. Olha, hoje quem joga o melhor futebol do mundo é o Manchester City. Para mim, depois é o PSG. Embora tenha tropeçado nos 2 últimos jogos e tal, mas eu entendo que é um time muito bom. O time pode crescer muito. Se fosse hoje, estamos falando de fevereiro, se fosse hoje,
eu apostaria mais no PSG. Acho que ele está melhor. Mas até lá tem muita coisa para rolar, muita coisa para acontecer. Tem um jogo legal também que é Juventus e Tottenham. Verdade. Hoje, a Champions, ela é mais forte, no meu conceito, do que a Copa do Mundo. A Copa do Mundo tá uma babaiada e tal. Tem aquele, né, você pega as Tunísias, Egitos e tal. Tem alguns jogos assim, agora aí todos são fantásticos. O cara vai dizer, o Besiktas. O Besiktas ele passou pela chave dele voando. Sim. A chance contra o Bayern de Munique é pequena, porque é o Bayern de Munique. Mas são jogos que vão parar o mundo e tal. Então, realmente, quem eu achei que saiu bem foi o City, né? Um bom sorteio para ele. Mas acho que esse foi bom para os grandões não pegá-lo. De qualquer maneira, vai ser sensacional. É o tipo do jogo que são jogos de sonhos. E o grande jogo realmente é Real Madrid e PSG. Eu já acho que o PSG está melhor nesse momento. Mas temos Cristiano Ronaldo, né? Temos a história do Real Madrid, a tradição. Enfim, história não ganha nada, mas pesa a camisa e vai ser legal. Vão ser duelos maravilhosos. Beleza, deixa eu só mandar 2 beijinhos. Primeiro para Amanda Sampaio, que trabalha conosco aqui na pauta da TV Gazeta, fez aniversário ontem. Amandinha, um super beijo para você. E para o nosso telespectador lá do Ceará, o nosso querido Cícero Lildivan, do sítio Jitirana, Aurora, lá no Ceará, mandou um cartão de Natal muito lindo. E ele escreveu, sabe o quê? Que ele gosta muito do nosso programa, tudo, e que ele me considera uma amiga, que eu consegui conquistar o coração dele. Ele me tem como grande apreço e tudo mais, mandou o celular dele. Vou te ligar, Cícero. Beijo pra você, muito obrigada pelo carinho, viu? Feliz Natal. E como a gente viu aí, o grande duelo das oitavas acontece entre Real Madrid e Paris Saint-Germain. E a enquete dessa segunda-feira é em cima desse jogão. Quem você acha que vai levar melhor, Cristiano Ronaldo ou Neymar? Os meninos já votaram. Agora é a sua vez de votar. Ó, você viu que legal os desenhinhos deles lá? A turma caprichou hoje, hein? A gente mostra no final do programa. Beleza? E ainda falando de futebol internacional, vamos aos destaques desse final de semana pela Europa. Vamos ver no clássico de Manchester, que manteve o time de Guardiola com uma campanha excepcional na Premier League, com números superiores no primeiro turno, até ao do campeão brasileiro Coringão. Olha só. Engraçado, porque Manchester United e Manchester City nunca teve assim uma rivalidade tão gigantesca como agora. Porque agora, mas ele, quando caiu o avião do United, a torcida do City gozou os caras. Não, eu sei, mas na verdade eles nunca tinham essa rivalidade local, mas nem necessariamente. Porque o United era muito mais forte. O Liverpool, por exemplo, tinha muito mais cara de derby do que... porque o City era nada, né? Pois é, agora é diferente. E os ânimos se acirraram muito, teve até briga ali, porque o Mourinho achou que o pessoal do Manchester City estava comemorando muito efusivamente. Ele reclamou de um pênalti também. Pois é. E foi. Você achou que foi? Foi pênalti, eu achei que foi. Mas é o seguinte, nós temos que aproveitar coisas da vida. Falo sempre isso. Então, às vezes, você tem um amigo, né? Eu tinha um grande amigo, Miguel Dias, era um cara maravilhoso e tal. E um dia eu fiquei sabendo que o Miguel Dias morreu. Eu falei, caramba... Pô, tantas vezes eu tive a oportunidade de encontrar o cara e não fui, né? Cê tem muito isso, né? Morre um parente e fala, nossa caramba, né? Perdi a oportunidade e tal, não sei o quê. Gente, não percam a oportunidade de ver o maior gênio das histórias dos treinadores do mundo, que se chama Pepe Guardiola. Aproveitem. Isso é mais ou menos quando o Pelé jogava, que tinha 2, 3 mil pessoas na Vila Belmiro. As pessoas não se davam conta do que estava acontecendo. Quando o Zico jogava, os caras falavam que ele era jogador de Maracanã. Quando o Rivelino jogava no Corinthians, os caras ficavam enchendo o saco do Rivelino. Sabe, o Cristiano Ronaldo, durante muito tempo, disseram que ele era jogador de marketing. Nós vamos aproveitar as coisas. Nós temos o privilégio de ver Guardiola. Esse cara, ele revolucionou tudo. Ele pegou as teorias de Rinos Mitchell inventou a lâmpada, e o Cruyff levou o caminho da lâmpada e ele trouxe a lâmpada de LED. É outro mundo, é outra coisa. O jogo desse cara é um negócio espetacular. A gente não pode perder esse tipo de oportunidade. É sensacional. O que ele já fez na Espanha, na Alemanha, estava fazendo na Inglaterra, que é um futebol tradicional, pragmático. Você vê o time dele jogar. Poucos acreditavam, né, que o time poderia jogar com o Barcelona na Inglaterra. E fica essa coisa de coió, porque ele viu a seleção de 80. Que seleção? Johan Cruyff, Rinos Mitchell, Johan Cruyff, Holanda. Não tem nada a ver, não está menosprezando nada de nada. Não, mas que ele reverenciou a seleção de 82, reverenciou. Claro, como ele disse como a Hungria de 54. Que foi a melhor seleção que ele viu jogar. Não, ele não viu.
Não. Ele tinha 10 anos, ele ficou pai dele. Palavra dele. Então ele está mentindo. Não, tem mas eu não vi ele falar isso. Onde? Tem no vídeo. Tem lá, tem um vídeo, documentário. Ele falou da seleção de 82. Eu quero ver esse vídeo. Uma das seleções mais maravilhosas que ele já viu. Eu quero ver esse vídeo, porque Sim, eu nunca vi. Claro. Eu nunca vi. E até bobagem, tudo que tem de bom, os caras dizem que é do Brasil. Não tem nada a ver com o Brasil. É zero. A seleção brasileira do Brasil de 82 jogava no contra-ataque. Quando o time do Tele marcou avançado? Quando? Quando o time do Tele tinha recuperação de bola em 6 segundos? Nada, não tem nada a ver. A saída de linha de impedimento, não. Nada a ver. Isso é tudo rinos mitos. Isso é uma boba. Parar com essa frescura de dizer que tudo é Brasil. Conversa mole. Seleção de 82 era legal, foi a última vez que eu torci para a seleção brasileira. Legal, bacana, adorava o Tele. Homenageamos o Tele ontem. Mas o Tele teve a sua grandeza e o seu tamanho. Parece que foi do Palmeiras. A Copa Rio de 51 foi maravilhosa. Foi campeonato mundial. Mas ela não deixou de ser grandiosa por causa disso. Seleção de 82 não precisa do aval do Guardiola para ter sido grande. Não, claro que Só que o Guardiola não se baseou em nada disso. Ele tinha 11 anos. São conversas, Flávio. O Falcão confidenciou, isso no documentário, que o Guardiola falou para ele o seguinte: Falcão... Eu quero ouvir do Guardiola. Guardiola, Falcão. Vocês ficam falando tanto do Barcelona e tal, vocês tinham isso com a seleção de 82, que foi uma das melhores seleções que eu já vi jogar. Tocava bola. Sim. Mas não tinha nada a ver. Toque de bola, sim. Toque de bola, o Santos do Pelé fazia. Claro. O Real Madrid dos anos 50 fazia. Nenhuma vez falou assim, 54. A minha inspiração. Isso, mas o que falam é isso, entendeu? Essa coisa que o Guardiola teria dito pro irmão que ele queria treinar a seleção brasileira. Onde isso? Com essa história do toque de bola do Barcelona, tal, que é uma coisa que a seleção de 82 fazia mas não no mesmo ritmo, não na mesma tomada, de uma maneira diferente. O futebol era outro também, o Guardiola é Holanda puro, ele só falta falar holandês, ele é rinos mítios. Seleção de 74, laranja mecânica, depois Johan Cruyff, depois... É isso, Guardiola, pronto. O resto, agora isso diminui o futebol brasileiro? Não. Diminui o Tele? Não. Só que o Guardiola é maior que isso tudo. Ele ficou maior do que o Rinos Mítios. Ele é uma coisa assim extraordinária. Eu não gosto dessa coisa, sabe? Essa coisa do... aparece... o Maradona é melhor. Não tem nada a ver o Pelé e Maradona, é outro mundo. São coisas diferentes. É bobagem, sabe? Essa coisa do... É complexo de cachorro vira-lata de brasileiro. Precisa que os outros digam. É frescura. Seleção de 82 era ótima, 58 maravilhosa, 70 era ótima, 92 um lixo, né? Um lixo. 2002 uma seleção mais ou menos. E acabou, e é isso. Ganhou em algumas, perdeu em outras e pronto. E o Grêmio já sabe o adversário de amanhã pela semifinal do Mundial de Clubes. No sábado, Pachuca do México bateu o Wydad Casablanca do Marrocos por 1-0. E o treinador Renato Gaúcho já falou sobre o rival desta terça. Uma semifinal é sempre muito difícil. Às vezes você vê uma partida de um adversário, você não vê tanta qualidade, de repente a equipe não jogou tão bem. Mas todo mundo quer ganhar do Grêmio, todo mundo quer ganhar do Real Madrid, então pode ter certeza que essa semifinal vai ser bastante difícil. Por outro lado, fico um pouco mais tranquilo porque eu tenho um grupo bastante consciente, bastante responsável. Nós assistimos o jogo juntos, e eles sabem exatamente o que deve ser feito, até porque se nós vencemos a Libertadores de uma maneira, não tem por que mudar. Normalmente, Flávio, se deprecia um pouquinho o adversário da semifinal, né? É verdade. E muitas vezes se cai do cavalo. Exatamente. Né? O Atlético Mineiro já caiu, o Internacional caiu. Mas está no times bem piores, né? Dessa vez é um time de qualidade. Não, mas além disso, tem um certo nervosismo, porque se perder esse jogo é feio. É frustrante demais. Porque aí acabou, né? Eu acho. Aí acabou. Vai disputar o terceiro lugar. Eu acho que o Pachuca e o Grêmio se equivalem. Então, eu me lembro muito bem do Tite falando do Corinthians quando pegou, acho que era o time árabe, não foi? O Al-Adli. Qualquer coisa. Uma coisa. Al-Ahly. Acho que é isso. Enfim. E o time sentiu o nervosismo, tanto que não jogou quase nada, e aí contra o Chelsea jogou tudo que se esperava. E o que a gente sabe desse Pachuca? O que a gente pode esperar desse Pachuca? É um time mexicano, de boa velocidade. Isso eu sei, né? Pachuca do México. Tem alguns jogadores internacionais. É um time bom, que tem um bom condicionamento físico, uma boa postura tática, mas só que o Grêmio tem jogadores com mais níveis. É jogo pau a pau. Não vou ficar surpreso se não é galinha morta. Se terminar em pênaltis, por exemplo. Não é galinha morta. Não é nada do outro mundo, mas é jogo pau a pau. Vai dar Grêmio. O assunto agora é o Santos, que depois de muita polêmica e algumas confusões, elegeu neste final de semana um novo presidente para os próximos 3 anos. Veja aí na reportagem de Adriano Dolfi. 4 chapas concorreram em uma eleição marcada por confusão e desorganização.
As urnas 9 e 10, onde votaram os novos associados do clube, esteve no centro de toda a polêmica. O GAECO, órgão da Polícia Civil, que cuida da repressão e investigação em relação ao crime organizado, está apurando uma denúncia de crescimento irregular no número de sócios do quadro do Santos Futebol Clube. A denúncia envolve a chapa número 4, do grupo ligado ao atual presidente, Modesto Roma Júnior. Nós temos que entender que essas duas urnas, elas são problemáticas. O sócio do Santos pode ser prejudicado por duas urnas que não tem sócio do Santos. E é isso que nós estamos brigando, pelo clube. Ninguém aqui está querendo ser maior, melhor ou discutir quem tem que ganhar. O clube tem que ganhar. Vocês são provas o dia inteiro, os câmeras. A fila que ficou na urna número 10 o dia inteiro. Enquanto, todos estão falando sim, né? É isso mesmo. Enquanto que nas outras urnas, ela tinha um espaço, ela tinha até uma tranquilidade. Alguns mesários se retiraram em protesto, o que atrasou toda a programação da eleição. Houve discussão e bate-boca. Enquanto isso, os sócios ficavam parados na fila por mais de 4 horas. Alguns desistiram de votar. O estatuto é bem claro, ela tem que se encerrar às 18 horas. É improrrogável pelo Estatuto Social a Assembleia Geral. Deu 18 horas, acabou. Se foi mal planejado, mal gerido a Assembleia, problema do presidente. Por isso que há 100 anos o Santos, quando faz a Assembleia, ele divide a fila pelas urnas. E não foi feito dessa vez, foi feito deliberadamente, uma fila geral, para o pessoal pegar horas e horas e horas de fila. O atual presidente Modesto Roma Júnior aguardava o resultado com ansiedade. Urna a urna, candidato da chapa 1, José Carlos Pérez, foi abrindo vantagem. Pérez saiu vitorioso do pleito, com 1.851 votos, contra 1.661 do atual presidente. Trabalho, humildade e vontade de arrumar o nosso clube, com determinação, coragem e apoio de todos os santistas. A partir de agora não temos mais 2 Santos, temos um Santos só. É o Santos do mundo. É o Santos de Santos, São Paulo, do Brasil e do mundo. É esse Santos que eu quero unir. Eu acho que eu tenho certeza que eu tenho condições de unir o Santos. Então, boa sorte ao novo presidente do Santos. Não tem erro, Celso Cardoso. Rapidinho aqui, o Troféu Mesa Redonda foi ao ar ontem, às 9h30 da noite, e só tenho recebido muitos elogios, muitas mensagens, todo mundo escrevendo pra gente, viu, Flávio? Todo mundo parabenizando o nosso time de esportes. E a Rosa Butino é uma dessas, lá da Moca. Ela escreveu, ficou muito tocada e feliz que a nossa equipe se lembrou do Osmar Santos para receber uma homenagem. Rosa, em nome de todos os nossos telespectadores, eu te agradeço. Um beijo grande pra você e agradeço a todos os nossos telespectadores por todo o carinho, viu? Foi a 14ª edição do Troféu Mesa Redonda. Um sucesso da equipe de esportes tão competente do Departamento de Esportes da TV Gazeta. Bom, hora de falar da 93ª edição da Corrida Internacional de São Silvestre. Você vai ver agora 2 exemplos de superação na vida pessoal e também na vida como atleta. Eles são capazes de superar vários obstáculos que vão além dos limites de uma corrida. Conheça um pouquinho da história de Rafael Ferraz e Ezequiel Costa. Reportagem Adriano Dolfi. Rafael Ferraz e Ezequiel da Costa são atletas unidos pela fatalidade. Sofri um acidente com 8 anos de trem e até o período da adolescência eu não tive problema nenhum com estética, mas aí com o período da adolescência eu tive um problema de me preocupar muito com estética. Então com isso eu quis procurar algum esporte para ver se eu conseguia me interagir mais nesse meio, aceitar mais a deficiência. E aí eu fui numa feira de esporte adaptado, conheci o esporte adaptado, daí pra frente foi outra vida. Então, esse acidente ocorreu numa empresa onde eu trabalhava, né? Tinha 42 dias de firma e aí o pessoal da empresa, o encarregado, pediu para que eu fizesse uma manutenção de limpeza na máquina, né? Aqueles moinhos antigos. Aí eu fui fazer a limpeza na máquina, foi quando ocorreu o acidente, né? Foi quando a máquina pegou e arrancou meu braço, né? As amputações trouxeram dúvidas e medos. A gente fica meio, né? Fica assim, meio desconcertado da vida, né? No caso, você nasce sem deficiência nenhuma e de repente com o correr do tempo acontece uma fatalidade dessa, né? E foi o que aconteceu comigo, né? Eu fiquei muito abalado, né?
o esporte surgiu como uma motivação para a vida. Lógico que a deficiência tem algumas adaptações, mas a partir do momento que eu conheci o esporte, foram todas as superações possíveis eu consegui alcançar. Lógico, cada um com a sua adaptação, mas com o esporte na minha vida foi totalmente diferente, foram outras coisas. No decorrer do tempo voltei a jogar futebol de novo, mas foi onde eu achei um foco assim que eu vi que levantou bastante minha autoestima, que foi um caminho, que foi um leque que abriu para minha vida, foi no atletismo. Rafael está no atletismo há apenas 1 ano e vai para a sua primeira São Silvestre. Quando eu consegui entender que eu tinha capacidade mesmo de encarar, virou realidade mesmo, o treinamento já está sendo específico para isso, então já está sendo, eu estou bem ansioso, o trecho, eu estou apaixonado, o centro de São Paulo, ontem eu estava acompanhando todo o trecho e a perspectiva é grande, eu quero fazer a prova inteira aí sem ter que parar. Ezequiel relembra com emoção a estreia na prova mais importante do calendário do atletismo brasileiro. É isso aí. E todas as pessoas cadastradas oficialmente, né, que fizeram a inscrição oficialmente pelo site do gazetesportiva.com para participar da corrida de São Silvestre, elas receberam lanches e água e o kit, tudo certinho, tá bom? Mas tem que estar inscrito oficialmente na competição. Pois é, a gente volta falando de Troféu Mesa Redonda. A partir de hoje, a gente começa a relembrar os grandes vencedores desta temporada. Se você perdeu, pode rever todo dia um trechinho. Começamos com o melhor goleiro do Brasileirão. Quem será que é? Goleiro: Cássio, Corinthians. Fábio, Cruzeiro. Vanderlei, Santos. Com vocês, o goleiro Cássio. Boa noite, Cássio. Que prazer em recebê-lo aqui. Parabéns. Grande ano seu, grande ano do Corinthians. E a gente fica lembrando, né? Vai passando um filme. E a gente lembra que quando o ano começou, você estava numa situação tão complicada que até eu imagino que você... Nossa, olha o que aconteceu nesse ano de 2017. Foi um ano... Acho que ano passado foi um ano de muito aprendizado, de crescimento. E esse ano acho que muito trabalho, dedicação, lógico, com a ajuda de todos os meus companheiros, todos os meus familiares que me deram muita força, a gente conseguiu trabalhar, se dedicar e ter um ano maravilhoso. Seleção brasileira e tudo, hein, Cássio? De repente uma Copa do Mundo na sua vida. Fico muito feliz, venho sendo convocado nas últimas convocações e espero começar bem o próximo ano. Acho que o que pode me levar à seleção é meu trabalho no meu clube, então... Espero, com muita humildade, muito trabalho, começar um grande ano na próxima temporada e, quem sabe, voltar a ser convocado. Legal. Quem é a madrinha ou quem é o padrinho? É a noiva dele, a Janara, que está grávida de 8 meses de uma menininha chamada Maria Luísa. Que beleza. Obrigado, Janara, pela sua presença. Por favor. Bom, tá para nascer, né? Já tá na expectativa de ganhar mais esse presente ainda em 2017? Não, vai ficar para 2018, se Deus quiser. Por favor, Janara, faça a entrega do prêmio ao Cássio. Cássio, o principal goleiro, Troféu Mesa Redonda 2017. Obrigado aos dois. Não, o Flávio já querendo adiantar o parto da Janara, né? Falou, 8 meses. 8 meses não são 9 meses, né? Os meus nasceram de 8 meses e ó... Aí. Mas eram gêmeos. Se fosse você, já tinha nascido. Não, eram gêmeos. Não, tem que esperar o tempo certinho. Homem não entende nada, né, gente? Bom, vamos lá. A eleição do Corinthians só acontece em fevereiro, mas os candidatos já estão a todo vapor. Hoje a gente vai acompanhar as ideias de Antônio Roque Cittadini, que concorre pela oposição corintiana. Em primeiro lugar, muito obrigado, Cittadini, pela entrevista. Eu não vou tomar muito seu tempo, já vou direto na lata te perguntar por que você quer ser presidente do Corinthians. Olha, eu, obviamente, sou conselheiro do clube. Acho que o clube vive um momento especial. Nós temos uma situação bastante difícil em várias áreas do clube e eu acho que eu posso contribuir para resolver muitos dos problemas do clube.
se dentro de campo o seu time vem fazendo bonito, conquistando muitos títulos na última década, principalmente, o que te desagrada fora das quatro linhas? Não, veja, o Corinthians vem nos últimos 20 anos ganhando muitos títulos, é o time que mais ganhou título nesse período todo. E nós esperamos continuar ganhando, porque é muito importante ganhar título. É óbvio que nós vivemos uma situação hoje de problemas acumulados e que o atual grupo dirigente não consegue resolver. Veja, nós temos o problema da arena, que você precisa discutir, afinal, qual é o preço, o que falta fazer, o que não foi feito, o que foi feito errado. O estádio foi inaugurado para a Copa do Mundo de 14. Nós já estamos à beira da Copa do Mundo de 18. E o Corinthians não conseguiu ainda fechar essa questão. E nós temos uma administração hoje do estádio, feita por uma empresa chamada Omni, que não está rendendo dinheiro para nós podermos pagar o estádio. Que tipo de solução você vislumbra para esse impasse? Olha, a solução tem que ser dada a partir do Corinthians. O Corinthians tem que tomar a iniciativa de procurar a construtora, os financiadores, os administradores e rever um negócio, procurando concluir um negócio. Eu acho que o Corinthians não tem feito isso. Essa é uma das razões das nossas dificuldades. Está nos seus planos abrir a arena para outros eventos além do futebol? Para futebol feminino. A nossa arena não é para ter show. Aliás, arena nenhuma é para ter show. Nem do lado de fora? Não, do lado de fora sim. Mas tem um espaço amplo. Sim. Aí no estacionamento dá para ter um monte de coisa. A questão da anistia dos eleitores. Vocês têm um universo de 3 a 4 mil votantes, correto? Por volta de 4 mil. Parece que centenas deles estão impugnados agora por conta da anistia. Você se beneficiou ou se beneficiaria dessa anistia? Não, acontece o seguinte. Quem fez isso daí foi a diretoria. Até foram eles que fizeram. Porque acontece o seguinte, quando faltava 2 dias para terminar, até os 2 dias antes, todo mundo estava pagando de acordo com o que estavam as normas do estatuto. Quando faltava 2 dias antes, foi feito isso daí. Foi dado um desconto de 50% e o problema é que não aceitavam o pagamento na íntegra, só com aquele desconto. E se decidiu por anular. Melhor assim, anulou, ninguém é beneficiado, ninguém será beneficiado. E agora votam os que estão em condições. Como é que chama a sua chapa? É Corinthians Mais Forte e pode corinthiansmaisforte.com.br. Bom, essas eleições prometem, hein? Bom, no dia 1º de dezembro, ele estava na Rússia participando do sorteio dos grupos para a Copa do Mundo. Ontem, o fenômeno Ronaldo marcou presença no Jardim Irene, zona sul da capital paulista, acompanhando a final de um torneio sub-13. Veja na reportagem de Alexandre Silvestre. Campinho do Jardim Irene, terra do Cafu, visitada nesse final de semana por um outro fenômeno. Eu comentei semana passada, quando encontrei o Cafu na Rússia durante o sorteio, que viria aqui e ele ficou amarradão. E eu também estou amarradão de estar aqui, porque essa comunidade ficou realmente muito famosa depois do pentacampeonato. Ronaldo é padrinho de um campeonato sub-13 entre comunidades das zonas sul, norte, leste e oeste de São Paulo. Na quebrada, durante a decisão, premiando e selecionando crianças para seu projeto social, o ídolo mundial retorna às origens. Eu disputei vários campeonatos como esse. Na época ainda tinha muito esse tipo de ação em comunidades. Infelizmente os campos nas comunidades foram acabando, se transformando em construções. E agora esse movimento de voltar aos campos dentro das comunidades é ótimo. Eu me vejo 100% nessa situação e daqui certeza pode sair um novo fenômeno. E o que o R9, que saiu do nada para fazer história no Planeta Bola, pensa do G9, Gabriel Jesus, que trilha caminho parecido. Tem jogado muito bem com a seleção brasileira, fazendo muitos gols.
não sofre nenhum tipo de pressão para fazer o que ele gosta, o que ele sabe, uma vez que também está tendo muito sucesso também em Manchester. E eu acho que ele é realmente um futuro camisa 9 da seleção brasileira por muitos anos. Com Ronaldo, o Brasil foi penta. E com Jesus, Neymar e companhia, será hexa? Eu acho que o grupo do Brasil está bem tranquilo. Eu acho que não deveremos enfrentar dificuldade para passar de fase, como o primeiro, inclusive. No Tetra, Raí era estrela. Ronaldo, iniciante que esquentava o banco da seleção. Hoje, o ídolo tricolor assume a diretoria executiva de futebol do São Paulo. O Raí é um cara sensacional, com uma história incrível dentro do São Paulo. Tenho encontrado muito o Raí nos últimos 3, 4 anos e ele vem se preparando para isso, fazendo os melhores cursos disponíveis no mercado. E eu tenho certeza que eu acho que é um momento, é uma direção sem volta. Eu acho que os grandes ídolos, eles têm que ter um posicionamento maior dentro do futebol. E o fenômeno seguirá mesmo rumo caso André Sanches seja eleito presidente do Corinthians? Não, eu não tenho, por enquanto, essa ambição de vir ao Brasil e trabalhar no futebol. Eu estou vendo algumas oportunidades no exterior, mas logicamente estarei sempre muito perto do Andrés e se ele quiser meus conselhos, as minhas ideias, eu estarei sempre à disposição. Por aí, né? O meu prestígio também, lógico, tudo pelo Corinthians. E assim foi o domingão de Ronaldo na terra do Cafu, o mundialmente famoso Jardim Irene, novamente em evidência, graças à conquista do título desse torneio e também à presença do fenômeno. Na próxima quarta-feira, completam-se exatos 25 anos da conquista do primeiro Mundial de Clubes do São Paulo. E a partir desta segunda, a TV Gazeta mostra para você uma série especial de 3 episódios, relembrando essa importante conquista do tricolor. Tá muito bacana, veja só. Sou tricolor, sou tricolor. Tudo começa no ano de 1990. Com uma eleição para presidente do São Paulo que pegou todos de surpresa. Porque o Galvão liderou toda aquela campanha para substituir o Juvenal, né, da campanha eleitoral, e era o candidato natural na época. Né? E, para nossa surpresa, depois de termos vencido as eleições no Conselho, já com praticamente a eleição do presidente garantida, o Galvão nos chama e renuncia à candidatura dele. Né? Para minha surpresa, ele foi indicado. Aí eu acabei me tornando candidato e fui eleito sem concorrência, né? Porque o Juvenal acabou desistindo de se recandidatar, né, para a presidência. Né? A turbulência fora de campo levou o tricolor a momentos difíceis dentro de campo, com o clube sendo eliminado na primeira fase do Campeonato Paulista. Passamos por aquele sufoco no Paulista, né? Fomos para a Divisão B, não fomos rebaixados, fomos para a Divisão B, né? Depois disputamos a B e acabamos vencendo a A também e fomos campeões, tanto da B como da A, né? Em meio a algumas trocas de treinadores, uma decisão da diretoria mudou os rumos do São Paulo. Não tínhamos dinheiro para pagar o técnico, pensamos no Forlan, porque o Forlan tinha sido um grande jogador e tinha muita garra, né? Aquela garra do Uruguai. E nós pensávamos que o time precisava disso, uma mobilização, mais garra, mais empenho e tal, e fomos buscar o Forlan, né? Fomos bem, fomos até outubro, mas em outubro a situação modificou-se um pouco. O Forlan tinha alguma dificuldade para se fazer compreender, embora era um portunhol, né? E ele falou durante algum tempo e tal, depois franqueou a palavra aos jogadores, né? E nisso levanta lá aqueles jogadores mais velhos, né, os mais experientes, o Ricardo Rocha, Zé Teodoro e tal, e contrariaram o Forlan. Eu disse, acho que está na hora de trocar. Tele Santana chegou para virar o clube do avesso. Muitos jogadores moravam lá no CT, como tanto eu como o Tele também passamos a morar lá. Alguns jogadores
chegavam depois da meia-noite, aí foi colocada uma ordem lá de que o atleta só poderia chegar quem morasse lá até a meia-noite. Várias medidas foram sendo tomadas. Aos poucos, Tele foi remontando a equipe. 1991 marcou a chegada de 2 peças importantes. No Carnaval de 91, o São Paulo estava numa fase de transição, porque muitos jogadores estavam saindo, outros não sabiam se ficavam ou se iam embora. E eu cheguei nesse momento, né? É muito ruim para o São Paulo. O São Paulo estava na ressaca daquele vice-campeonato brasileiro contra o Corinthians em 90, quer dizer. Então o São Paulo estava num momento muito turbulento, assim, não tinha um time definido, né? Não começamos bem aquele ano, o São Paulo não começou bem, e o Tele foi encaixando as peças, né, perfeitamente como cada um se encaixava melhor. Aí a hora que ele me colocou, me deu a chance de jogar de volante, que naquele momento era o cabeça de área, era o primeiro homem de combate, dali eu não saí mais do time. O título brasileiro garantiu a equipe na Copa Libertadores de 1992. E uma revelação: Tele Santana não queria apostar as fichas na competição. Tinha um preconceito com a Libertadores, porque ele disputou pelo Atlético, que foi campeão brasileiro a primeira vez, né? E havia tudo isso que eu te falei, e eles não gostou, achou que tinha violência, que não era séria a competição. E ele não queria saber. Bom, mas o nosso caminho para alçarmos voo, né, para termos um lugar no cenário mundial é a Sul-Americana, a Conmebol, é a Libertadores, né? O início na Libertadores não foi fácil. E eu me lembro que no primeiro jogo contra o Criciúma, nós estávamos disputando o Paulista e ele escalou um time misto. Perdemos de 3-0 esse jogo, né, o que nos preocupou bastante, depois fomos à Bolívia, que era um tabu também, né, jogar naqueles 3 de altitude, aqueles 3.800 metros, né, de altura. Eu acho que essa vitória em Oruro e mais o empate em La Paz é a que fez a diferença em relação ao Criciúma para que nós terminássemos em primeiro lugar. E o São Paulo conseguiu, né? A cada fase que passava, o São Paulo conseguia adquirir um padrão de jogo já definido. E chegou o momento até então mais aguardado em toda a história pela torcida são paulina. O dia 17 de junho de 1992, a final da Copa Libertadores contra o News Old Boys e a busca por uma inédita taça. News Old Boys era até melhor que o São Paulo, era um timaço. O Bielsa era o treinador e o primeiro jogo foi em Rosário Central. Com o revés por 1-0 em Rosário, o tricolor precisava da vitória. Eu ganhei mais de 12 títulos pelo São Paulo e nessa final contra o News no Morumbi eu joguei mal. Tecnicamente eu não fui bem, tanto é que eu fui substituído pelo Macedo. E o Macedo vinha sendo decisivo já, né, nos jogos. E a torcida gritando. Nos pênaltis, Zete e o preparador de goleiros Valdir de Moraes fizeram a diferença. Todo mundo sabe que o Zete acabou defendendo aquele pênalti porque o Valdir de Moraes, quando fomos jogar com o Barcelona em Guayaquil, ele seguiu viagem até a Colômbia. Para nossa sorte, né, porque depois verificou-se, eles decidiram nos pênaltis. E ele anotou, né, os jogadores e o lado que batia tudo. E passou isso para os jogadores, né. Eu me lembro bem que o Zete não tinha dúvida nenhuma que aquele Gamboa ia bater no lado esquerdo dele. Né? Foi quando ele pegou e nós fomos campeões dos pênaltis. Né? O São Paulo ganhava o continente e em poucos meses iria conhecer o mundo. Graças a um treinador com fama de chato, briguento, disciplinador e perfeccionista. Mestre Tele Santana, personagem central do próximo episódio. Tive brigas enormes com o Tele. A maior de todas, ou talvez a segunda maior, foi quando ele colocou o time reserva contra o Criciúma para prevalecer o Campeonato Paulista. Eu enlouqueci, gritaria de um lado e de outro e tal. Felizmente depois ele mudou e montou o time do São Paulo. E outra coisa, você viu aí o Pimenta falando. A Ponte Preta não caiu para a segunda divisão. Ela foi para a Série B. Ah, tá. O senhor aprenda, viu, seu Oscar? Vocês vêm me gozar com a Ponte Preta, Ponte Preta caiu para a segunda divisão. Ponte Preta está na Série B. Viu? Foi para B, mas não caiu. Não caiu, exatamente. A Ponte, ela foi para B, não caiu. Ah, bom. Palmeiras e o Corinthians também não, então. Também não, foram para B só. Foram para B só.
E o Juventus também não tá lá, não? Sei lá. O Juventus foi para C, não caiu. Foi para C, não caiu. É Bom, só uma questão de alfabeto. Vamos agora para as notícias do mercado da bola com o nosso Vira Casaca. E o mercado segue quente. Vamos às principais notícias. Vamos lá, o volante Bruno Silva pode ir para o Cruzeiro. Nesta terça acontece uma reunião entre a Raposa e o Botafogo que pode selar o futuro do jogador, que teve ótima temporada no time carioca. Celso. Bom jogador, fez um bom campeonato brasileiro, foi premiado aí no Troféu Mesa Redonda, sim. Então, o lateral Vitor Ferraz. algo natural. Tá, agora eu vou perguntar para o Flávio, tá bom? Tá bom. O lateral Vitor Ferraz pode ir para o São Paulo. O atleta é antigo desejo de Dorival Júnior e o novo presidente do Santos, José Carlos Pérez, já deixou claro que não há muito o que fazer. Em entrevista nesta segunda, o novo mandatário disse que se o jogador quiser sair, não tem como segurar. Flávio. Perfeito. O São Paulo não tem lateral direito. Não, então, não se tem. for o caso, ele estava improvisando o Militão, né? Seria uma boa contratação. Tá. Ainda falando de Santos, outro que pode deixar o clube é Copete. Segundo o empresário do colombiano, o atacante já foi procurado por São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro. Justifica, Flávio, essa procura menos, toda? Tio, menos. Bom jogador. Sim, né? mas menos, né? Deve ter alguma saudadezinha. Menos. Porque senão fica igual a situação... Fala, Celso. Não, pode falar. Não, porque senão fica igual a situação do Pablo, do Corinthians, né? Fica aquela supervalorização aí tem e depois duas coisas que a fica gente sem precisa comprar. falar também. O Scarpa, né, interessa o Palmeiras e a quem interessa também é o Corinthians. Então, está em negociação aí, o Fluminense queria alguns jogadores do Corinthians para poder fazer a troca. Até o São Paulo falou que tem interesse. Mas parece que aí o São Paulo, a proposta financeira parece que não agradou. Então, só Corinthians e Palmeiras ainda estariam na briga. Aí fica, né, o que seria mais interessante. Para o Palmeiras, para brigar pela posição, ou vir para o Corinthians para, de repente... Eu acho que o mais interessante é o melhor contrato. Aquele que pagar melhor para o Fluminense, aquele que pagar mais para o Scarpa, é o que ele vai escolher e pronto. E no caso aí, deverão ser envolvidos jogadores. Exatamente. De qualquer maneira, o Fluminense não tinha dinheiro para contratar, ele vai querer pegar uma grana e alguns jogadores. O Palmeiras ofereceu alguns, o Corinthians ofereceu outros e tal. Enfim, aí é um jogador interessante. O Scarpa fala, seria mais fácil jogar no Corinthians. Mais fácil no Corinthians. Também acho. Mas ele jogará no Palmeiras. Tal. Não, é porque também tem menos jogadores para a posição. Exatamente, né? Isso. E no caso do Pablo, né, aquela celeuma toda, o Pablo não aceitou a proposta do Corinthians e tal. Aí o Palmeiras ficou assustadíssimo com a pedida do Pablo, que também pediu ali as luvas de pronto, né? E tem o valor também, o valor a ser pago para o Bordeaux, que aí é a história. O Bordeaux fez um valor de 3 milhões de euros para o Corinthians, que já estava com ele. Não existe a menor garantia de que outro clube que for negociar com o Bordeaux vai fechar justamente por esse valor. Tá. Bom, e só para dar mais informações aqui, mercado da bola do site gazetesportiva.com. Em troca com o Palmeiras por Scarpa, o Fluminense quer o venezuelano Guerra. Depois de São Paulo e Palmeiras, o Corinthians é outro que também está interessado nesse jogador Scarpa, que você falou. Falei agora. Eu estava lendo, não ouvi nada. Não ouvi absolutamente nada do que você falou. Pois é, sempre assim, você nunca ouve. Robinho já teria, normal, né, no casal. Robinho já teria enviado o documento ao Galo, formalizando a sua saída. E mais informações lá no site gazetesportiva.com. Sabia que hoje o Denis está de saída do São Paulo, goleiro? Sim, e o Everton... O Atlético Paranaense libera desde que o Palmeiras deu o Rafael Veiga do Atlético Paranaense. E o Renato Augusto, agora não tem nada a ver, né? O Renato Augusto da Seleção Brasileira está avaliando o grupo do Brasil e falou que a gente tem que tomar muito cuidado com a Suíça. Olha lá. Citando aí o Flávio Prado, não, o Flávio Prado aqui, fala que a gente tem que prestar atenção na Suíça. E sabe o que aconteceu há 85 anos? Eu vou chegar perto deles, porque eu estou muito... Você nasceu. A sua avó que nasceu. Há 85 anos, o Palestra Itália fez 8-0 no Santos, rumo ao único tri paulista. Muito bom, Por favor, não vale título mundial. Não adianta mandar fax, tá? Ganhamos de 8-0 e tal, não vale. E olha, agora tem mais... Não, você vai... Empresário de ex-corintiano Pablo confirma tratativas com Palmeiras. Você falou isso? Falei. Enquete. Final. Bota na tela, João Batista. JB, a pergunta é quem vai levar melhor. Se é o Cristiano Ronaldo ou o Neymarzinho? Vamos ver.
que eu tô enxergando as fotinhas, assim eu enxergo. É o Neymar, olha lá, 51% dos votos. Eu vou torcer para o Neymar também. O Gazeta Esportiva termina aqui. A gente encerra o programa com uma homenagem a Curtis Williams, tecladista do Kool and the Gang. É isso aí. É isso aí. Beijo, Flávio. Até daqui a pouco. Beijo. Boa semana. Tchau, Tá chegando tchau. o Natal, gente.